BC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, Marcos, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? E aí, Medina? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Tudo certo por aqui, Marques? Você tá na expectativa aí também dos resultados de NVIDIA? Eu não tô tão... Assim, vamos lá, é importante, mas eu não acho que é grande. E, ô Marcos, só peço pra você mexer no microfone, porque sua voz tava sumindo. Melhorou? Ali. Agora melhorou. Muita gente fica naquela expectativa, né, de ser um grande evento, assim, claro que faz preço pra caramba, né, tem uma relevância grande no S&P, na Nasdaq, ela é lead em tecnologia, de AI, mas, assim, para quem tá sofrendo no Brasil, ou quem está pensando em Brasil, pensando em emergentes, eu diria que é mais secundário, tá? Não ficaria tão preocupado assim. Mas dito isso, né, curioso, a empresa está quase no all-time high, né, pré-resultado. As últimas vezes ela tinha realizado antes do balanço, né? E depois o balanço surpreendia e ela ia para cima. Obviamente, estou curioso para ver como é que vai ser. Perfeito, ô Marques. Em instantes, então, hein? O mercado na espera dos balanços da NVIDIA. Hoje foi um dia maior de aversão ao risco, né, ô Marques? Em tudo, né? Tanto local quanto no exterior. O que fez mais peso na sua avaliação? Se foi a ata do FONC ou se for as questões locais envolvendo aqui Brasil. Tivemos falas do Fernando Haddad hoje lá na Câmara também. Foi isso que fez... O que fez mais preço na sua avaliação? Olha, eu conversei com algumas pessoas, né, assim, e a ata do FONC, ela é um evento passado, foi antes do CPI, né, na minha opinião, não deveria fazer preço, eu também acho que não foi nenhum fator decisivo, tá, o CPI que foi um evento que melhorou o cenário lá fora, e essa ata do Copom, ela foi feita antes, né, desse evento. Dito isso, a verdade, eu acho que ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu no Brasil hoje, tá? Eu conversei com bastante gente, muita gente saindo de mercado. O mercado aqui está muito sensível para juros, né? Acho que isso é um fato. Teve alguma discordância do Haddad hoje ali com o BC, que puxou mais cedo, mas difícil justificar, né, uma curva que fala que os juros vai subir 0,25 pontos base ano que vem. Mas é o que a gente tem. A gente agora tem que pesar pela reancoragem das expectativas. Boa. Galera deixando o like aqui também, todo mundo esperando, né, esse balanço da NVIDIA que ainda não saiu. O Marx está aqui conosco, a gente vai comentando sobre esse fechamento do pregão. No Brasil ainda tem algumas ações que seguem no leilão de fechamento, mas o Ibovespa caminhando para fechar ali perto dos 125.600 pontos. O Marx trouxe essa visão dele no mercado do dia. Ainda para o cenário do exterior, o Marx, você coloca como possibilidade, aí não sei se mais remota, uma possibilidade real do Fed poder subir juros nos Estados Unidos? Foi o que a ata mostrou, que alguns dirigentes estão atentos a esse cenário, hein, ô Marx? Não, eu acho que não. Assim, no cenário base, assim, eles têm que mostrar só o comprometimento deles, né, com a meta de inflação, que caso necessário fosse, eles poderiam subir os juros, né? Mas está longe de ser o cenário base, assim, só se tivesse um cavalinho de pau muito grande de inflação. Pois é. O pessoal tá perguntando muito aqui sobre o balanço da NVIDIA. Ainda não, galera. Ainda não reportou resultados. NVIDIA demora mesmo uns 10, 15 minutinhos para reportar o balanço. Na última vez aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente deixa com a Weibo aí na tela, a plataforma da Weibo, para você, mostrando, né, como que estão os papéis da NVIDIA no fechamento do pregão de hoje. A gente observa que tá ali perto da estabilidade. É o mercado de olho, é o mercado também na expectativa nesta quarta-feira de um dia de maior aversão ao risco nos mercados, tanto no mercado local como também no mercado internacional, as bolsas americanas que terminaram em queda. E em meio a esse contexto, ô Marx, quais oportunidades você tem enxergado para local, para a bolsa brasileira? Há oportunidades claras na sua avaliação por agora? Eu acho que tem muita oportunidade, né? O PL da bolsa está muito baixo. O PL de Small 11 está 8 vezes, né? Está de novo no menor PL de Small 11 dos últimos 3 anos, assim, desde pós-pandemia, que de algumas vezes volta para lá. E o mais interessante é que é o menor PL histórico, dado o juro real de 10 anos que a gente tem hoje, né? Então, assim, tem um pessimismo muito grande com bolsa, isso é óbvio. Assim, os locais verteram a mão, né, faz um tempo.
A gente não sabe quando isso vai melhorar, mas tem muita coisa muito barata e muita empresa que está bem, né? O grande ponto é que a curva diz que as coisas vão piorar, né? E por isso fica tão desancorado e talvez um pouco fora da realidade. Pois é. Eu vi isso na plataforma, ô Marcos, eu até gostaria que você pudesse comentar aqui, que você iniciou um long and short, Eletrobras e ISA-CETEP, né, TRPL4. E eu queria que você explicasse um pouquinho desse seu racional. Hoje, Eletrobras, o ativo que mais tirou pontos do Ibovespa. Caiu 3,5% aos 36,24, Marcos. Então, a TRPL, ela subiu bem recentemente, chegou a novar o time high. Ontem ela deixou um shooting star, né, que é um padrão grafista baixista, por assim dizer, e ela tem uma TI real de 6%. É a elétrica mais cara do setor, na minha opinião. Né? E a LET, ela, além de ter uma TI real alta, ela sofre com muitos ruídos, né, que a transmissão não tem. Ela, sim, recentemente também realizou bastante, teve uma medida que foi postergada hoje, o MME está discutindo que diminui um pouco indenizações que o setor deveria receber, eu acho que isso pesou especialmente mais em Eletrobras, eu acho que abriu uma boa janela, né? Tanto de valor, porque uma tem uma TI real muito maior que a outra, como também talvez de torção. Eu acho que não fazia sentido a transmissão paulista estar no topo histórico, como ela estava até ontem, né? Já voltou um bocado já. Então, esse long and short foi aberto bem hoje, né? Tava caindo 4, a LET caindo 1 e pouco, a transmissão. Então eu tô ganhando um pouquinho aí nele e quero carregar mais tempo. Pois é. Os papéis da ISA-CETEP, deixa eu colocar aqui também para ver como que esses papéis já encerraram o dia de hoje, numa queda de 3,64%, R$ 26,74. O Ibovespa caiu 1,38%, fechando no dia de hoje aos 125.650 pontos. E o Tarcísio Mendonça perguntando, o Jardel Aguiar também perguntando, sai que horas, NVIDIA? Sai após o fechamento do pregão, não tem um horário ali exato. O mercado americano fechou às 5, a partir desse momento, já faz 11 minutos, que já está liberada a NVIDIA divulgar os resultados do primeiro trimestre. Não foge muito, né, ô Marcos? A gente observa os investidores muito ansiosos para NVIDIA. Há quem defenda que essa corrida da inteligência artificial, essa demanda que a NVIDIA tem para a fabricação de chips de inteligência artificial, isso será suficiente para manter o rally nas bolsas americanas. Você tem esse cenário em mente também? Ou acredita que ainda a política monetária pode afetar mais as bolsas que estão perto das máximas históricas já? Eu acho que, assim, é um fato que lá fora é caro, né? E caro por caro não quer dizer nada. Eu acho que o que mais vai fazer preço lá fora é o mercado ter mais tangibilidade do corte de juros, né? A gente vê ainda que tem uma grande incerteza. Fala-se de no máximo 2 cortes esse ano, não sabe se é julho, setembro ou dezembro. Então, eu acho que o rally, ele mais do que a NVIDIA, se for ter ainda um rally lá fora, ele vai dessa visão do corte de juros do Fed estar mais perto, quando ele ficar mais claro. É claro que se a NVIDIA vier bem é um gás a mais para a Nasdaq, etc., né? Mas eu acho que o trigger principal é a inflação americana e, de fato, o mercado ter mais certeza que o corte do Fed está chegando. Boa, Fernando Marques aqui conosco no Tarde TC News comentando sobre esse cenário para você e a gente na expectativa. Eu tô dando F5 aqui nas páginas, viu? Até mesmo onde sai a divulgação dos resultados de NVIDIA para ver se sairá ainda no dia de hoje. Por enquanto não encontrei, ainda tô de olho, o balanço não saiu, a gente fica acompanhando e fica na espera. Ô Marcos, eu agradeço, hein, a sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você e até a próxima, Marcos. Eu agradeço, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Fernando Marques aqui participando do nosso Tarde TC News. A gente de olho nos resultados da NVIDIA, que por enquanto ainda os resultados não saíram ainda. A gente fica de olho nesse cenário. O Ibovespa, que fechou em queda de 1,38%, 125.650 pontos. Ô Mari, traz um panorama aqui dos papéis que caíram. Quais foram os papéis que mais tiraram pontos e também quais foram os ativos com as maiores
principais variações negativas no dia, Mari? Medina, os papéis que mais tiraram pontos do índice hoje foram os papéis de Eletrobras, que caíram 3,49% aos R$ 36,24. Itaú também, que recuou 1,55% aos R$ 32,45. E Vale, que recuou também 0,79% aos R$ 65,44. Agora, em variação, os papéis que mais recuaram no índice hoje foi BIF3, com uma queda de 8,65% aos R$ 6,34. Também Localweb, que caiu 7,19% aos R$ 4,13. E Lojas Renner, com recuo de 7,09% aos R$ 13,11. Inclusive, os papéis fecharam na mínima, Medina. Perfeito, Mari. 5 horas e 15 minutos. Ainda não saiu não, hein? Ainda não saiu, Paulo Pio, o resultado de NVIDIA. A gente tá de olho aqui, tanto que o aftermarket é de leve alta, 0,25%. Normalmente, né, nesses balanços tão esperados e tão aguardados, há uma pancada no pós-mercado, ou para cima ou para baixo. A gente fica de olho e a gente fica aguardando também esses resultados. Na outra ponta, papéis de Petrobras foram os ativos que mais trouxeram pontos para o Ibov. Papéis preferenciais subiram 1,36%, R$ 37,18. Os papéis ordinários avançaram 0,94%, R$ 38,77. Vivo subiu 1,79% aos R$ 46,07. Os três papéis que mais trouxeram pontos para o Ibov. Vivo acabou sendo a maior alta em variação no dia. E na sequência tem TIM, que subiu 1,57%. Olha ali as operadoras de telefonia. R$ 16,80 para TIM no dia de hoje. Só porque eu elogiei também, né, que no mercado americano os balanços saem certinho, né? Então hoje atrasou, é a boca grande mesmo. Exatamente. A gente fica aqui de olho. Mas geralmente sempre sai no horário, né, Medina? Exatamente, ô Mari. Ó, dólar futuro tá subindo 0,56%, R$ 5,155. Índice futuro queda de 1,61%, 126.145 pontos. Já tem aftermarket também pra você. Eu vou chamar aqui o nosso Lucas Florencio, participando aqui do nosso programa. Fala, Lucas, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Fala, Medina, boa tarde, eu tô bem. Boa tarde, Mar, e boa tarde a todos que estão tarde, aí Lucas. no TC News. O Lucas, ele analisa aqui conosco o índice e o dólar futuro também, e ele acaba trazendo análise de papéis que a galera manda aqui pra gente. Inclusive a Débora perguntando pra gente já iniciar, né, a análise do mini índice, o Lucas. Ela pergunta qual que é a influência que um balanço como a NVIDIA tem até pro mini índice. Isso traz alguma influência, Lucas? Diretamente não, né? A NVIDIA ela tem uma influência muito grande lá fora, em Nasdaq, por exemplo, mas eu acho que, eu estava comentando inclusive no TC, lá na sala do TC, que se de repente vem algo muito afora da curva pro lado ruim, a gente já está tão barato aqui no Brasil que de repente o mercado pode jogar de uma outra forma para a gente. Agora, se vem, ou pode ter uma perspectiva negativa, né? Então assim, eu acho que não vai ser direto, mas a gente acaba pegando um pouquinho desse empurrão, viu, Medina? Agora, se vem alguma coisa boa lá, a gente já está numa máxima, então abre chance para continuar nessa máxima e disputa ainda com o fluxo aqui, né? Fluxo estrangeiro disputando com lá fora, que a gente sempre tem essa desvantagem. Boa, ô Lucas. Bom, vamos trazer então aqui a análise do dia, você mostrando oportunidades que surgiram no índice durante o pregão de hoje, as projeções que a gente pode encontrar através dos tempos do gráfico, Lucas. Então, o índice aqui, ó, ele abriu hoje para baixo, tá? Trabalhando abaixo das médias, abaixo do fechamento do dia anterior. E abriu bem empurrando ali o mercado para baixo, só dando venda, tá, Medina? Hoje, quem trabalhou nas compras acabou ali não dando muito certo. Então, para quem trabalhou com venda ali no 127,560, que foi logo no início do dia, depois teve uma outra venda saindo da VWAP no 127. Deixa eu só pegar o ponto aqui direitinho. 127,430, Medina. Acabou que o mercado entregou aí bons pontos para baixo. Gráfico diário, Medina, como é que ficou aqui pra gente, ó? Ficou bem pesado, tá? A gente teve um movimento de stop aqui, né, na região do 127,600, que era aquele movimento de pullback que a gente estava observando. E aí abre espaço agora para buscar o 125, né? Amanhã vamos observar a mínima desse candle, porque o preço está fechando muito longe da minha média. E aí pode ter um movimento de desaceleração nessa queda, tá? Mas se continuar, temos o alvo até o 125. Boa. Para dólar, no dólar tem algo que dá para trazer também de oportunidades, Lucas?
Pô, vamos dar uma olhadinha no Doleta aqui. O Doleta foi na ponta contrária, Medina. O Doleta trabalhou aí um viés mais comprador. Inclusive, a gente pegou essa comprinha aqui na região dos 552, largamos ali no 161, e depois teve uma venda no 66, né? Uma venda contra a tendência ali, largando na VWAP. Tá? O Doleta deu essas duas possibilidades, depois ficou um pouquinho mais lateral. No gráfico diário, ele não tá tão técnico, na minha opinião, tá? O Medina, a gente fica meio que tá travado um pouco. Deixa eu pegar até o cenário aqui, o cheio. A gente tem a expectativa que está trabalhando acima da minha média de 200 períodos. Se conseguir passar essa região dos 178, eu tenho um viés comprador aí para buscar novas máximas, né? Ele teve dificuldade de cair, teve várias rejeições, então a gente tem esse viés aí para cima. Precisamos acompanhar como que vai ser no decorrer dos dias, porque é a postura que a gente está observando aí no mercado, juros para cima, dólar para cima, bolsa para baixo, e aí pode favorecer essas máximas do Doleta, Medina. Perfeito, Lucas, obrigado por trazer aqui essa análise. Tem alguns papéis chegando aqui, né, Mari, para o Lucas poder fazer a análise dele durante o nosso dia. Eu tô dando um F5 para verificar se a Nvidia divulgou os resultados, ainda não. Ficaremos na expectativa do balanço saindo ainda hoje. Enquanto isso, Mari, vamos trazer alguns ativos para o Lucas poder fazer a análise dele no nosso programa. Vamos lá, então. Ô Lucas, muita gente comentou hoje sobre BIF3, né? Perguntando por que dessa queda de Minerva. E BIF3 foi até o comentário do Samir Rosa também, do Gabriel, que mandou pergunta aqui. E Minerva caiu 8,65% hoje aos R$ 6,34. O mercado hoje bem pesado, né, mano? A gente teve um movimento de realização aí bem forte, né? A gente teve boas compras ali por volta dos 5,90, fez um pullback ali no 6,14, ganhou uma nova massa, buscou a região dos 200% dessa projeção que nós tínhamos, que era um alvo, tinha um gap aqui também que fechou, e aí agora vem com esse colapso, né, devolvendo todo o movimento. A perspectiva é que se segurar nessa faixa dos 6,20, aí isso pode ter sido um pullback, mas um pullback bem agressivo, na minha opinião, né? Lucas, que acaba tirando... eu só vou te interromper rapidinho, daqui a pouco você volta pra análise de Minerva. Pedi pro Andrezão colocar aqui minha tela, assim, porque saíram os resultados, saiu o balanço de Nvidia, e o papel subindo mais de 4% no pós-mercado. Nvidia tendo um lucro por ação, lucro ajustado por ação de $5,98. É um lucro bem acima da expectativa que o mercado tinha, que era de $5,58. Uma receita também acima das expectativas, 26 bilhões e 40 milhões de dólares, acima dos 24 bilhões e 530 milhões de dólares que o consenso projetava para os resultados. Então, como não era de se esperar e o mercado, boa parte do mercado já aguardava no dia de hoje, Nvidia acaba, né, amassando os consensos. O lucro ajustado, eu vejo aqui na CNBC, foi de $6,12. Os resultados da Nvidia agora divulgados e o papel subindo 4% lá no pós-mercado dos Estados Unidos, está em $987 no pós-mercado por conta desses resultados. A gente fica no aguardo, Lucas, graficamente, quando a gente olha para a Nvidia, eu gostaria de uma análise sua, aproveitando aqui essa divulgação em tempo real do balanço da companhia. Depois a gente volta para BIF, mas dá uma olhadinha no... pode ser na BDR mesmo da Nvidia, Lucas. Deixa eu pegar aqui, puxada que deram, hein? Agora no gráfico de 1 minuto, eu tava olhando lá fora, lá. Uma bela de uma puxada. Então, graficamente, a gente trabalha aqui numa região de máxima do 101. Agora, com esses resultados aí, se continuar renovando o máximo, passando esse 103 aqui, nosso alvo tá lá no 114. Né? 114,5, Medina. O mercado fez uma tentativa de reversão aqui no dia 19/4, conseguiu romper, fez um pullback na média nos 90 e vem fazendo novas máximas, né? Então, rompendo essa região de resistência e abre caminho para buscar o 114. A Nvidia está projetando uma receita de 28 bilhões para o segundo trimestre fiscal de 2025. O lucro líquido por ação do primeiro tri fiscal foi de $5,98.
o consenso era 5 dólares e 59. O lucro líquido no primeiro trimestre fiscal de 2025, 14 bilhões e 800 milhões de dólares. Era 13 bilhões e 800 milhões de dólares. Esses resultados saindo agora para Nvidia, o papel subindo 4,5% no pós-mercado por agora. Os investidores vão repercutindo, né, analisando também os destaques desses resultados, observar o guidance que a Nvidia traz também para os próximos resultados. A gente já trouxe aqui essa projeção agora para o segundo trimestre fiscal de 2025, uma projeção de receita de 28 bilhões de dólares, levando em conta que a receita no primeiro trimestre fiscal é de 26 bilhões e 40 milhões de dólares. A Nvidia aumenta a sua projeção para o segundo trimestre fiscal. São os primeiros insights que a gente consegue tirar aqui desses resultados. O lucro líquido ajustado por ação no primeiro trimestre fiscal de 2025, 6 dólares e 12 cents. Resultados bem acima das expectativas aqui do mercado, ó. E a gente olha no aftermarket, será que esse papel consegue chegar nos $1.000, 991 dólares e 70 centos, você consegue ver através da plataforma da Webull que tá aqui na nossa tela. A depender de como for o que os investidores vão reagir em relação a esses resultados, ficaremos de olho se pode bater esses $1.000, não sei se no pós-mercado de hoje ou na abertura de amanhã, ficaremos atentos. E a galera comentando por aqui, hein, todo mundo falando de Nvidia. O Anderson mesmo que Nasdaq subiu 200 pontos em 1 minuto. A Wellington Carlos também com a gente. O que tá falando que é foguete. O Mark Master falando quem poderia imaginar sobre Nvidia. O André Gaúcho falando que Nasdaq é nóis, é uma noite feliz. O Barata Vó falando que never bet against Nvidia. Nunca aposte contra a Nvidia. Foi o que ele mandou aqui. O canal Agora Vai também conosco. O canal Gul com a gente também, mandando um voa. O que tá falando que o céu é o limite no dia de hoje. Pessoal celebrando Nvidia, hein? Tem um pessoal aqui comemorando esse resultado de Nvidia. O pós-mercado, depois do impacto inicial, as ações seguem subindo, mas estavam subindo mais de 4%, agora está em 3,5% mais ou menos ali, 983 dólares. A galera aqui comentando sobre o resultado de Nvidia no dia de hoje, às 5h27. Bom, ô Lucas, o pessoal tá bem animado aqui com Nvidia, até pensando para uma abertura de amanhã, né? É, boa essa festa, hein? Tem que animar mesmo, tem que animar mesmo. Tem uma frase que é muito... falam bastante, né? Contra o Nvidia agora, né? Contra o S&P. Ou você tá comprado ou você tá de fora, né? Acho que a Nvidia tá da mesma linha aí, cara. Muito forte, né? Um movimento surpreendente. Pois é, eu peço pra galera que tá acompanhando, celebrando aqui com o Nvidia, a deixar o like na nossa transmissão. O Paulo Pi falando que a Nvidia já é $1.000 lá na Austrália. O canal Agora Vai falando que o aftermarket não tá também assim, não. Tava subindo mais de 4%, agora sobe 3,30%. 981 dólares, agora 978 dólares. Subindo 3% agora no pós-mercado, diminuindo um pouco os ganhos no pós-mercado de Nvidia. Vamos olhar na lupa, né? A gente tá vendo aqui o report de Nvidia, os mercados reportando e observando essa análise. Então, nos resultados do primeiro trimestre fiscal, superaram as expectativas de vendas e lucros, as ações subindo ligeiramente no pós-mercado. E saiu também que a Nvidia vai estar dividindo suas ações de 10-1. Um movimento parecido com outras grandes empresas de tecnologia fizeram ao longo dos últimos anos, né? Microsoft, o Google, com a Alphabet, a Nvidia anunciou a divisão de ações de 10-1. Justamente no momento em que, né, os papéis perto dos $1.000. A Nvidia também espera que a receita no próximo trimestre fiscal seja de 28 bilhões de dólares. São alguns destaques que a gente tem aqui dos resultados da Nvidia. Então, um salto de 262% nas vendas da companhia, indicando a continuidade do boom da inteligência artificial. Mas você pode perceber que as ações no aftermarket estão diminuindo bem os ganhos, hein?
Estão ali perto da estabilidade, estão subindo 2%, subia mais de 4%. Vamos ver o que o investidor tá de olho, mas essa notícia importante, a Nvidia anunciou, né, que vai agora dividir as suas ações na proporção 10:1. Então, é um outro ponto interessante dos resultados da Nvidia. O Torresmo Milanesa falou que pensa que já estava no preço em relação à Nvidia. O Paulo Lupi falou que acabou a festa, a Nvidia tá devolvendo tudo. Ele dá risada por aqui também. O Tarcísio Mendonça mandando aqui, falando que todas as criptos ligadas à inteligência artificial também subindo forte por conta disso. Obrigado, Tarcísio. Deixa eu agradecer, o Lucas tá aqui com a gente. Ô, Lucas, só para você terminar, né, a sua análise de BIF. Eu acabei te interrompendo por conta dos resultados da Nvidia. A gente pode finalizar a análise de BIF 3 aqui pra galera e a gente fala mais daqui de Nvidia com os nossos contribuidores. Tá tranquilo, Medina. Então, o BIF 3 incentiva essa região de fundo anterior no 6,87, semanal tá bem desenhado no índice de baixa. O gráfico diário estava tentando fazer uma reversão. Agora esperar para ver, na verdade amanhã, aguardar para saber se vai romper essa região da média de 20 aí, e aí o tempo gráfico diário alinhar com o semanal, ou se segura nessa região para continuar essa tentativa de reversão para voltar lá no 7,50, né? Movimento bem forte aí junto com os outros ativos no dia de hoje, Medina. Boa, Lucas. Obrigado pela sua participação. Forte abraço a você. Até amanhã. Medina, só rapidinho, o pessoal está perguntando se isso impacta o índice ou não. Amanhã os catalisadores que vão fazer preço no intraday, obviamente que tem aí um reflexo, mas pedidos iniciais de seguro-desemprego, os PMIs aqui do setor de serviços nos Estados Unidos e venda de casas novas, né? Então, assim, essas são as janelas de oportunidade para quem opera no intra. Agora, para swing trade, aí a gente precisa aguardar, porque o mercado está muito mais de jogo na parte macro e com certeza aí os próximos passos no cenário de juros vão fazer preço, tá, Medina? Obrigado aí, um abração para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Fala, professor. Um grande abraço a você. Como vai? Tudo de paz e com vocês, tranquilo? Boa tarde, Cabral. Tudo certo, professor. Você gosta da Nvidia, professor? Eu não acompanho, assim, acompanho por cultura geral, mas nunca apliquei, nunca fiz nada com a Nvidia. Mas é muito analista que considera que ela que vai segurar ali a Bolsa Americana lá no alto, né? E veio o resultado acima do esperado. Isso é bom pra caramba, né? Tá subindo 2,5. Também ela cria uma bolsa artificial, né? Que você pensa que a bolsa tá porrando, tá na mão de 3 empresas, né? Pois é, anunciou o split de ação, né? Porque a ação tá perto de $1.000 e já fazer o desdobramento 10-1, né, professor? Pra deixar mais investidor. Eu, Mariana e Andrezão estávamos reclamando, porque só a Medina pode comprar, porque nós não podemos. Não tem nada disso não. Aqui a gente traz informação, professor. A gente não compra, não vende pra trazer informação pra galera. Tem que entender isso. Boa, isso aí. Professor Cabral aqui conosco para analisar muito desse dia do pregão. Professor, estaremos com a gente também daqui a pouco um convidado especial. Festival Alexandre? Daqui a pouco ele estará conosco aqui com a gente. Bom, professor, mas enquanto isso a gente vai analisar esse dia do pregão e um tom rock ali da ata do FONC, né, professor? Fizemos aqui a cobertura ao vivo também. E o pessoal falou em alta de juros, professor. Que isso, hein? É que esse papo ridículo da ata, por que eles não assumem? Olha, de acordo com o que a gente viu na TC, nas últimas semanas a gente vai escrever a ata. Então, vamos lá. Falou de moradia. Eles falaram que a moradia não avançou no primeiro trimestre. E hoje saiu um resultado horroroso de moradia nos Estados Unidos. Ele fala, não existe progresso em direção a 2%. Dados recentes os dados recentes que nós temos demonstram que irá demorar a inflação a atingir a meta. Como é que vai cair juros? Eu acho que o mercado vai tomar outro cacete, que nem tomou quando acreditou que ia cair em março, que nem tomou quando acreditou que ia cair em junho. Se não der uma reviravolta muito grande, esses juros não vai cair tão cedo, meu Deus, tão cedo. E se pegar a venda de moradia usada hoje, põe uma pá de cal nesse otimismo de queda de juros. Pois é, professor. Eu vejo nos derivativos das Fed Funds ainda tem a possibilidade do corte de setembro. Mas depois disso tudo, como que você analisa? Você sempre coloca em dúvida, né, essa expectativa do mercado?
Eu era defensor de setembro durante muito tempo, eu fui defensor de setembro. Hoje eu tô com o pé atrás, eu acho que tem que mostrar mais dados. Se você pegar o PCE cheio 2 meses seguidos de alta, nem direção à meta, ele está subindo acumulado de 12 meses. Ah, mas acumulado de 12 meses tem número estranho para trás. Ok, mas devia estar por uma tendência. Pelo menos lateralizando, ele sobe. Aí você vê hoje, por que o meu otimismo não está vindo? A última inflação que nós tivemos, que foi o CPI, divulgada no dia 15 de maio, 70% dela foi abrigo e gasolina. Aí você vê hoje vendas de moradias usadas. Teve uma queda de 1,9% em abril. Se esperava uma alta de meio. Aí você fala, meio para 1,9 não é nada. Esse número só não foi pior por causa de casas de alta renda, que tiveram uma melhora de abril em relação a março. Se você tirar casa de alta renda, esse número cairia bem mais de 2%. Aí você vai abrir esse número, pega esse número e abre. O aumento das casas no acumulado dos últimos 12 meses é 5,7%. É o 10º mês seguido que o acumulado dos últimos 12 meses é uma alta. E é o mais caro metro quadrado para o mês de abril na história do índice. Então, eu não estou querendo inventar roda, eu só estou vendo o seguinte, isso é pressão de aluguel. Se eu não estou tendo venda de moradia, eu preciso morar. Eu preciso morar, vou alugar. Metro quadrado mais caro, eu vou cobrar mais por esse aluguel. Então, eu não consigo ver essa inflação melhorar. Ah, se o petróleo ajudar muito. Pode ser. Se o petróleo ajudar muito, podemos ter melhora da inflação por causa da gasolina. E se alimento ajudar muito? Ok, mas é muito sim para poder eu conseguir ver essa inflação mais calma. Então, hoje, 22 de maio, 17 horas e 42 minutos, eu não vejo muito otimismo ainda nessa inflação americana para já se falar em queda de juros, tá? Excelente, professor. Bom, a gente tem o nosso convidado também, hoje é quarta-feira, sempre um convidado conosco para debater mais desse cenário macroeconômico. A gente recebe aqui o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama, que já está conectado também aqui conosco. Tudo certo, Alexandre? Como vai? Boa tarde, obrigado por atender de novo o nosso convite. Olá, pessoal, boa tarde. Só lembrando que eu saí lá da Orama, agora eu estou na Way Investimentos. Isso, perdão, Alexandre, exatamente sobre isso. O Alexandre participando aqui conosco, junto com o professor Alexandre Cabral, perdão, professor Alexandre Espírito Santo, mas, Alexandre, a gente estava conversando aqui com o professor Cabral sobre essa ata do FONC, essa ata mostrando um cenário em que alguns dirigentes do FONC falaram que estão dispostos a aumentar juros nos Estados Unidos caso isso for apropriado, um tom bastante hawkish. Gostaria da sua avaliação sobre esse documento do Fed também. Bom, boa noite a todos. Concordo totalmente com o professor. Eu acho que a gente está vivendo um período muito estranho dos mercados, ou então a gente tem que jogar todos os livros fora. Por quê? Essa inflação, né, que emerge depois da pandemia, ela é muito, mas muito, muito mais difícil de se combater do que as inflações que nós tradicionalmente, né, acompanhamos. Porque ela é um mix, ela é uma mistura de inflação de demanda, inflação de custos vindos por choques e também de expectativas. O mercado financeiro, no geral, especialmente o mercado de bolsa, ele, no final do ano passado, ele comprou uma tese absolutamente esdrúxula, né, que o Fed iria fazer 6 ou 7 quedas de juros agora no ano de 2024. Eu achava aquilo tão despropositado, porque eu sou professor também, eu tinha que jogar todos os meus livros fora, né, ou então os meus alunos nunca mais iriam acreditar em mim. Por quê? A gente, pelo menos a minha leitura, era que era uma inflação renitente, que iríamos, né, vê-la ainda forte ao longo, pelo menos, do primeiro semestre, e, a meu juízo, o Fed só teria condições de fazer 2, no máximo,
3 reduções de juros. Mas ali no final do ano, aquele rally era extraordinário, contaminou, a nossa bolsa também entrou no rally, e eu achava aquilo, né, algo meio nonsense, não tinha explicação para o mercado comprar uma queda de 6 a 7 reduções. Hoje a gente está vendo, né, que o próprio mercado agora se questiona, está falando de 2, ou seja, está indo um pouco na minha direção. E concordo com o professor Alexandre, essa ata de hoje, ela é uma ata bem hawkish, porque, evidentemente, nós não temos espaço para ficar confiante que a meta será alcançada no horizonte até onde a vista alcança, a não ser que nós tenhamos um outro Fed, um Fed que nunca aconteceu na história, um Fed que será leniente, que aceitará uma inflação acima da meta. Então, me causa estranheza esse movimento de só sobe, né, de todos os ativos de risco, né? Se a gente olhar, as bolsas estão na máxima, as criptomoedas estão na máxima, o ouro está na máxima, a prata está na máxima, o cobre está na máxima, e o juro é 5,5, com boa vontade cairá para 5, que é uma política monetária apertada, restritiva. Então, eu, sinceramente, não consigo entender esse euforismo, uma mistura de euforia com otimismo que os mercados lá fora estão apresentando nesses últimos 6 meses. Eu não vi o resultado, eu sei que ia sair o resultado de NVIDIA ainda há pouco. Superou os consensos e fortemente, viu, professor Alexandre? Eu vi aqui que no After estava subindo 2,5, alguma coisa assim, mas mesmo a NVIDIA, né, mesmo essa questão da inteligência artificial, é algo que me deixa um pouco de pé atrás, né, porque, tudo bem, maravilhoso, né, um mundo novo, moderno de inteligência artificial, mas será que a NVIDIA realmente nunca terá uma competidora? Será que ela flanará sozinha, né, com resultados sempre crescentes? Será que ela deve valer o PIB do Brasil? Será que ela deve valer a empresa de petróleo da Arábia Saudita? Eu não tenho essa convicção, pelo menos com essa taxa de juro nesse patamar que muito provavelmente o Fed manterá. Bom, o professor Cabral, enquanto o professor Alexandre de Espírito Santo comentava, né, me veio à cabeça os nossos inúmeros debates que a gente trava aqui diariamente. Engraçado, o professor Alexandre de Espírito Santo também fala que tem que pegar os livros dele e rasgar, né, professor? Porque provavelmente, eu e ele devemos ter uma idade não muito longe. Escola carioca, ele deve ter feito PUC, Cândido Mendes, ou FRJ, eu fiz FRJ. Então a gente se formou na mesma base de livros. E essa base de livros está indo para o saco, então. Porque... E muita coisa dessa base de livros vão ser escritos novos livros. Isso é fato. Porque para mim não serão escritos novos livros. O excesso de injeção de dinheiro que aconteceu no Covid é para nós pensarmos para frente se alguma política monetária tem que ser trabalhada diferente do que nós conhecemos. Porque você pega a economia americana forte, trabalhando com quando que a economia americana ia suportar 12 meses de 5,25. Você pega os dados, tem arrefecimento, um ou outro. Os caras estão no mega pleno emprego. E a bolsa subindo, aí rola uma discussão se não é na mão de poucas empresas ou se é a bolsa como um todo. Então, eu concordo, assim, vários manuais poderão ser repensados, vários permanecerão e surgirão novos, que é uma política monetária com dificuldade de controlar a inflação num ambiente de pleno emprego com juros tão altos. Como pensar isso para frente? Parte disso é excesso do dinheiro que foi jogado via Covid, né? E, professor Alexandre Espírito Santo, a ata também mostra que todos os dirigentes disseram que estão comprometidos em levar a meta da inflação, os 2%, vão buscar esses 2% até o final. Claro que é complicado ficar alterando metas e tudo mais, mas não é um debate que em algum momento o FONC vai precisar colocar na mesa, esse debate de uma alteração numa meta, porque os dados de inflação, eles
não estão mostrando que esse caminho está sendo traçado. Ele para ali, 3, 2,5, fica parado ali e os dados não conseguem sair dali, professor. Bom, essa discussão ela é muito apropriada, porque recentemente eu li no Wall Street Journal que a equipe que está assessorando o ex-presidente Trump, que vai concorrer agora na eleição no fim do ano, está pensando, fazer uma sugestão de que o presidente da República, né, se o Trump for novamente eleito, que ele seja comunicado pelo presidente do Fed a sua decisão de política monetária. Também nessa matéria que eu li no Wall Street Journal, nas entrelinhas, fala-se de repente, questionar se o presidente do Fed não pode ser eventualmente substituído. Isso me causa muito medo, até porque o que a gente tem visto nos últimos meses é esse questionamento de políticos em relação aos bancos centrais. Hoje mesmo vocês devem ter visto que o ministro Haddad falou que a nossa meta ela é muito, pelo menos foi a minha leitura, não sei se fiz correto, que ela é muito exigente, né? Porque é uma meta difícil, os 3%. Eu tenho um pouco de medo, né, que essa sensação, esse sentimento, que ele comece a transbordar e acabe criando na sociedade uma percepção que os bancos centrais, eles são os chatos de plantão, quando na verdade eles desempenham um papel que, a meu juízo, pelo menos é o que ensino aqui para os meus alunos. Nesse momento eu estou na faculdade, daqui a pouco eu vou dar aula, e eu falo para os meus alunos o seguinte: o Banco Central é o pai e a mãe ao mesmo tempo, é o pai da moeda. Então ele tem que cuidar, como seu pai e sua mãe cuidam de você, ele tem que cuidar da moeda que ele emite. E nesse sentido, ele tem uma meta para entregar. Olhando sob essa ótica, me preocupa, porque o que os dirigentes do Fed disseram hoje é o seguinte: olha, se a gente precisar subir o juro, a gente vai subir. E olha, para ser franco, talvez eles precisem subir. Na verdade, é essa a minha percepção. Aqui, no nosso caso, talvez a gente não precise subir o juro, porque nós fomos muito mais velozes, rápidos lá atrás, quando a gente percebeu que a inflação estava saindo da mão. E o professor Alexandre está absolutamente correto, eu tenho falado muito isso. A gente está jogando ali na pandemia dinheiro de helicóptero sobre o mercado, né? Porque não foi só a política ultra, mega, power expansionista dos bancos centrais. Tivemos também os chequinhos, né, que foram as políticas de auxílio corretas. Mas isso tudo é uma quantidade enorme de moeda. E essa quantidade de moeda, ela está indo para a compra de qualquer ativo. Então, eu não consigo entender, pelo menos, né, está faltando aqui compreensão de minha parte, como todos os ativos estão na máxima. Porque eu entendo o ouro estar na máxima. Eu entendo, porque a gente está vivendo uma situação gravíssima, né, geopolítica, como poucas vezes a gente tem na história recente. Nós temos essa eleição americana que será dificílima. E me corrija se eu estiver errado, o mercado há 4 anos atrás não gostava do Trump, vai gostar agora? E eu acho que o Trump é um candidato forte para essa eleição que se avizinha. Então, diante disso, eu entendo o ouro na máxima. Agora, ações, Bitcoin, não é, as criptos, isso tudo me deixa um pouco de pé atrás. Os meus cabelos brancos, eles não estão compreendendo. Mas aí vem os meus alunos que estão comprados e falam para mim: professor, o senhor tem que pintar o cabelo. Pois é. Ô, professor Cabral, você gostaria também de fazer uma pergunta ao professor Alexandre Espírito Santo, que é o nosso convidado de hoje? Na verdade, são duas. Eu faço a primeira e depois eu faço a segunda. Tá. A primeira é o seguinte: cupom agora, nesse momento, 5 para as 6 da tarde, via DI Futuro, prevendo juros terminal a 11. Então o mercado ainda falando de alta de juros para esse ano. Eu, particularmente, acho que ainda teria espaço para jogar esses juros para 10% e aí sim parar para ver o que acontece.
Qual é a sua visão dos juros para esse ano em relação ao cupom? Claro, professor, com prazer. O nosso número aqui na Way é 9,75. Estou muito inclinado a mudar para 10 depois da ata. Né? Acho que provavelmente você está correto. Eu acho que ele deve vir para 10, mas eu acho que o 11 é exagerado. Eu acho que a gente aqui dentro está vivendo um momento de muito estresse associado a uma questão política, porque as coisas foram acontecendo muito rapidamente e juntou, infelizmente, com essa questão lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente viu aí uma piora de perspectiva do PIB, né? Isso para mim era óbvio, eu não sei como o mercado tinha aumentado o PIB no Focus da semana passada, porque é um choque de oferta clássico, né? A inflação vai subir. Então, o ministro Haddad falou hoje que ele está receoso que essa questão no Sul faça o Copom ser mais exigente. Eu não sei, sinceramente, se o Copom vai olhar para isso. Eu, se estivesse lá, olharia, porque, sem dúvida nenhuma, o que ocorreu é para a gente ficar na expectativa de uma pressão de preços de alimentos. Mas eu concordo com você que eu acho que dá para trazer o juro até 10. E uma última pergunta. Flamengo e Amazonas hoje, 2-0 tratou o Mengão, mais ou menos. O que você acha como flamenguista que eu sei que é? Jogo difícil. Eu sou flamenguista, você tem razão. E eu tô muito triste com tudo isso que está acontecendo em relação ao Gabriel lá, o Gabigol. Eu acho que ele está vivendo um momento complicado, teve a questão lá do doping. Mas eu acredito que nessas horas, né, o Flamengo ele tem muito isso, ele se ergue nesses momentos. Eu estou confiante, eu acho que pode ser 2 ou 3. Boa. Aí. Professor, essa do Gabigol você não fala mais nada, né, professor Cabral? Você foge dessa história do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians. Você tanto falou mal do Corinthians aqui essas semanas aí, né? Isso você não comentou nada. Bom, professor Alexandre... 3-0, senão o Tite cai. Tá bom. Então, tá. Professor Alexandre Espírito Santo, muito obrigado pela participação novamente aqui conosco. Obrigado por atender nosso convite e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Quando precisar é só chamar. Um abraço. Valeu, Alexandre Espírito Santo, economista da Way Investimentos, conversando conosco aqui no Tarde TC News. Vamos para a agenda, professor, que amanhã tem mais. Bora. Não para. Agenda econômica de quinta-feira, os principais destaques da agenda você observa por aqui. Você vê que no Brasil só tem o leilão do Tesouro Nacional às 10h30 da manhã. A agenda é mais forte no exterior, principalmente na Europa, com PMI industrial, composto e serviços, a prévia de maio às 4h30 da manhã da Alemanha, da zona do euro e do Reino Unido também. Tem confiança do consumidor, a prévia de maio às 11 da manhã lá na Europa também. Estados Unidos, índice de atividade nacional do Fed de Chicago de abril, licenças de construção de abril também, pedidos de seguro-desemprego, relatório semanal às 9h30 da manhã. Tem um PMI industrial, composto e serviços, a prévia de março, a de maio, melhor dizendo, às 10h45, vendas de casas novas de abril às 11 horas, e tem Rafael Bostic falando às 4 da tarde durante o nosso Tarde TC News também. E aí, à noite, lá na Europa, a confiança do consumidor GFK do Reino Unido às 8 da noite, 8h30 CPI do Japão, dado de abril. Agenda, professor, o que mais chama a atenção? Festival do PMI, né? Então é importante entender o PMI tanto da Europa como dos Estados Unidos. O último PMI fez bastante preço. Então vamos olhar esse festival do PMI. Construção, para mim, para poder essa tese aí do aluguel, vamos ver se temos algum número melhor para sair para amanhã. Seguro-desemprego veio o famoso 217 mil, então já está mais do que no preço esse número, a não ser que venha alguma coisa abaixo de 200 ou acima de 230, provavelmente não vai fazer preço. Venda de casa nova, eu não tinha reparado isso da coluna da direita, 11 horas, então 9h30, 11 horas o mercado de imobiliário, e fala do Fed, sempre fala do Fed. Vamos ver se tem alguma novidade, ou se a gente reparar, os discursos têm andado muito parecido com a ata. A ata
meio que tá Ctrl-C, Ctrl-V do discurso, ou discurso Ctrl-C, Ctrl-V da ata, independente da ordem, tá tudo muito parecido. Inflação difícil de convergir, quem sabe a gente sobe juros, mas eu acho que isso é para poder amparar a lateralização durante um bom tempo. Eu, particularmente, não acredito que eles subam juros, tá? Boa, professor. Professor Cabral, obrigado, hein, pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você e até a próxima, professor. Muito obrigado. Obrigado, Andrezão, Mariana e meu amigo, o Tchutchu Cucão. Olha o cabelinho aqui do lado. Que coisa linda. Eu cortei, hein, professor, Medido. essa semana. Eu e o Vini Cortou, mas também esqueceu cortou. de cortar a franjinha aqui, ó. Não tem franjinha, não. É o Do outro Charlie. lado. Aí. Então tá E o bom. seu Então valeu. cabelinho também, professor, ali? Não, meu cabelo é uma coisa horrorosa, não adianta fazer nada, não. Tem que E se tirar olhar aqueles de lado, ele tá em pé aqui, ó. Valeu, meu povo. Fique com Deus, até amanhã. TC News. Seu resultado é nossa marca.